Existem algumas pessoas que não se convencem com facilidade, nem acreditam facilmente naquilo que ouve. É interessante porque isso pode ser um método de segurança. Se você que não acredita ou não se convence, busca saber qual é a verdade antes de acreditar, antes de depositar sua confiança. É muito bom isso. Mas o lado crônico desta atitude pode ser chamada de incredulidade. E eu vou dizer para você, há um grande perigo na incredulidade. Porque se você for incrédulo, como você poderá agradar a Deus se a palavra do Senhor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, eu, pastor Benjamin Júnior, quero lhe convidar para esta viagem da cura da incredulidade. Deus há de curar a tua vida, você agradará ao Senhor. Bora lá? O texto que irá nos mostrar toda esta questão de incredulidade e a cura para a incredulidade encontra-se em Mateus capítulo 17, versículo 14. Diz assim do 14 ao 20. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem muitas convulsões e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Olha, meu amado, no contexto aqui, um homem precisava alcançar uma cura. Na cabeça daquele homem era uma cura, mas o texto mostra que era uma libertação demoníaca. Mas o homem precisava alcançar uma cura. Ele recorre aos discípulos de Jesus, aos obreiros de Jesus. Os discípulos, tentando curar aquele jovem, não conseguem, fracassam. Então, aquele pai não desiste. Ele chega até Jesus e diz: mestre, me ajuda, me socorre, tenha pena de mim, porque o meu filho sofre com isso. Eu coloquei na mão dos seus discípulos para eles sararem, curarem o meu filho, e eles não puderam. Jesus, antes de curar aquele menino, na verdade, antes de libertar aquele menino, Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportar? Mas Jesus ali, ele expulsa o demônio daquele jovem que tinha convulsões, que aquele espírito imundo lançava ele no fogo, na água, tentando matar a vida física daquele jovem. Jesus expulsa, e os seus discípulos, vendo aquela situação, em particular, chega até Jesus e diz: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus dá o segredo: porque a vossa fé é uma fé pequena. Olha, para que a incredulidade saia e abra espaço para a fé, ou seja, para que haja a cura da incredulidade, nós precisamos compreender dois pontos importantes. O primeiro: no mundo espiritual, o fracasso só tem uma causa. Abre aspas. Falta de fé. Fecha aspas. Olha, a falta da fé é o que eu acabei de dizer, é a presença da incredulidade. Então, quando você não tem fé, não existe meio termo. Ah, eu não tenho fé, mas não sou incrédulo. Mentira. Você pode até não perceber, mas se você não tiver fé, você é um incrédulo. Por mais que a incredulidade não seja perceptível aos seus olhos. Você não sinta ela, não perceba ela, mas você é um incrédulo. Não existe meio termo. Eu não creio, mas não sou incrédulo. Eu acho que eu não tenho nem palavras para isso. Então, para o sucesso espiritual, precisa de fé. Porque a causa do fracasso espiritual é a falta
de fé. O versículo 20 diz isso. Vamos lá para o versículo 20? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tivesse fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Sabe por que os discípulos fracassaram na sua ação em tentar aparentemente curar aquele jovem, que nós sabemos que era uma libertação que ele precisava? Mas sabe por que eles fracassaram? Porque eles tinham uma fé pequena. Não era apenas a falta da fé. Imagina, a fé deles era pequena e eles já tiveram um fracasso espiritual. Eles já fracassaram espiritualmente. Imagine uma pessoa que não tem fé. Vamos trabalhar com o plano de fundo do texto. O texto diz que eles tinham uma fé pequena. Então nós vamos deixar aqui de lado as pessoas que não têm fé, porque elas estão em situação pior do que as dos discípulos de Cristo naquele momento. Mas uma pessoa que tem pouca fé, ou uma pessoa que não tem fé nenhuma, ela não terá sucesso espiritualmente. Aí você para e pensa, mas pastor, para que eu preciso de sucesso espiritual? Eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou missionário, eu não sou nada, eu não preciso de sucesso espiritual. Tá, beleza, vamos lá. Você não precisa de sucesso espiritual? Tem certeza? Eu te pergunto, quando você tem todas as qualificações para ter um emprego, você participa de vários processos seletivos, de vários momentos de entrevista. Muitas pessoas se agradam do teu currículo, diz que é o melhor currículo, mas nunca uma porta se abre. Chega uma hora que você começa a acreditar que existe uma força sobrenatural impedindo o teu caminho financeiro. Sim ou não? Sim, certo. Existe uma força espiritual, mas você não tem fé. Como é que você obterá sucesso na questão espiritual? A questão espiritual atinge a sua vida financeira. Eu vou te dar outro exemplo. Você é um homem que ama a tua esposa, respeita a tua esposa e um homem que tem muito mais qualidade do que defeitos. Sua esposa tem muito mais qualidade do que defeito. Ela te ama, ela te respeita. Vocês têm uma família maravilhosa, mas tem algo que não está se encaixando. Está tendo falta de amor, vocês não estão mais se desejando, vocês não estão mais caminhando rumo a um progresso, a um sucesso familiar, conjugal. E aí você começa a suspeitar que alguma coisa, alguma força extrema que não seja visível está operando, desfavorecendo o relacionamento de vocês. Aí eu te pergunto, você não tem fé? Ou a tua fé é pouca? Como você obterá o sucesso espiritual que surte efeito positivo na tua vida amorosa? Entendeu por que você precisa ter sucesso espiritual? Porque o sucesso espiritual vai sempre refletir na nossa vida terrena, na nossa vida visível, meu querido. Isso porque eu nem citei os exemplos de cura, os exemplos de doenças, os exemplos de quem ouve voz, de quem vê vultos dentro de casa. Eu nem citei esse, dentre outros. O sucesso espiritual é importante e o fracasso espiritual tem causa, é a falta de fé. Como o próprio Jesus disse, pequena fé ou falta de fé para aqueles que não têm fé alguma. Um outro ponto que é dependente deste primeiro, que nós precisamos analisar, é que a falta de fé também pode ter uma causa. Olha só, o problema da incredulidade é a falta de fé. E o problema da falta de fé é outro, mais profundo. É uma camada. Vamos analisar o versículo 21 e compreender? Vamos lá. O versículo 21 diz o seguinte: mas esse tipo de demônio, porque no caso não era uma cura, mas sim uma libertação demoníaca, só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então, olha só, existem duas causas para a falta de fé. Não esqueça, o primeiro ponto foi o fracasso espiritual tem causa, falta de fé. Segundo ponto, a falta de fé também pode ter causa. E ela tem duas causas. Se está faltando fé na tua vida, é porque está ocorrendo essas duas causas. O quê? Falta de oração e falta de jejum. A fé precisa de oração para o seu pleno conhecimento. Sem oração, a fé ela não se torna robusta, forte. Eu já sei que você está lembrando daquele texto que diz que, olha, a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Sim,
A origem da fé é ouvindo a mensagem que se encontra dentro da palavra de Cristo, ou seja, a revelação que é incutida dentro do evangelho de Cristo. É assim que você obtém fé. A questão aqui, os discípulos não estavam sem fé, eles já tinham a fé, mas a sua fé era pouca. E o crescimento, o conhecimento dessa fé se vem por meio da oração. Se você não orar, como você poderá crescer em fé, meu querido? A oração é imprescindível para tornar a fé robusta, fortalecida, forte, madura. Enquanto a palavra, ela traz a fé, a oração faz a fé crescer. Os discípulos até aqui, entenda uma coisa, mas pastor, os discípulos não oravam? Não muito. Não muito. Você vai perceber que durante o período que Jesus está com eles, você vai encontrar textos onde Jesus diz que eles oram pouco ou não oram, e você vai encontrar textos onde alguns criticam os discípulos, dizendo, olha, mestre, os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Ou seja, aquele texto mostra que os 12 que andavam com Jesus eram homens que não se preocupavam muito com a oração. Nem Jesus se preocupava em fazê-los orar ou fazê-los jejuar. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, não é mister que eles aflijam a sua alma, que eles se abatam jejuando enquanto o noivo está com ele. Virá um tempo em que o noivo não estará mais com ele, em que o noivo será tirado. Então jejuarão. Mas a questão aqui é que Jesus, através da sua vida, através da sua forma de viver, estava ensinando os discípulos como orar e como jejuar. Jesus era um homem de muita oração. Jesus era um homem de muito jejum. Jesus orava muito, muito mesmo. Tem um texto bíblico que diz, lá em João capítulo 6, ele falou acerca do reino o dia inteiro e depois que aquele povo dormiu no deserto, ele ainda subiu um monte para orar. Ficou até a 4ª vigília orando, depois foi andando por cima das águas e encontrar com os discípulos no meio de uma tempestade. Jesus praticamente ficou aí as suas 24 horas acordado, falando acerca do reino e depois orando a Deus. Jesus não estava cansado? Não se cansava? Claro, se cansava, mas ele entendia a importância da oração. No caso dele, ele precisava orar de madrugada para ter forças espirituais, para que a sua fé fosse robusta, para que ele pudesse dar também o exemplo para os seus discípulos. Mas os discípulos não oravam. E a falta de oração não fez a fé deles ter conhecimento, ter robustez. Isso cooperou para o fracasso espiritual. Um outro ponto é o jejum. Eles, de fato, não jejuavam. Não é que eles eram comilões, é que, de fato, eles não jejuavam. Eles não afligiam a vossa alma com o jejum. E olha que o judeu tinha um sábado para jejuar. Ele tinha o Yom Kippur também para jejuar. Mas Jesus jejua num nível hard, num nível potencializado, num nível power. Jesus aflige, está sempre em constante aflição, sempre afligindo a tua alma para ele se inclinar às plenas vontades do Pai Celestial. No versículo 21, nós vemos que eles não tiveram sucesso espiritual, não conseguiram expulsar aquele demônio daquele jovem, porque lhes faltou jejum e oração. A fé era pouca, olha, a fé era pouca. Mas por quê? Só sai com jejum e oração. Ou seja, para a fé ficar forte, precisa ter jejum e oração. Até porque, no quesito jejum, a oração precisa do jejum para ter seu pleno conhecimento. Enquanto a fé precisa da oração, a oração precisa do jejum. Talvez você diga, olha pastor, eu sou uma pessoa que oro e não jejuo muito. Entenda uma coisa, a tua fé precisa da oração. Sim, ela precisa da oração. Mas para você permanecer constante oração, você precisa do jejum. Então, uma coisa está ligada com a outra. Por isso que Jesus disse, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. E não é um jejum e oração que dá para você jejuar ali na hora. Peraí, ó pai, fica aí, pai do menino, fica aí um pouquinho, eu vou orar e vou jejuar aqui para expulsar esse demônio. Não, é uma vida de oração e uma vida de jejum
contínuo, que no caso Jesus tinha. Você precisa entender que a oração é a mão que segura o invisível, enquanto o jejum é a mão que expulsa o visível. Lembra que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, porque eu não vejo, mas é a certeza das coisas que eu espero. Então, a oração é a mão que pega no invisível que eu não vejo, enquanto o jejum é a mão que expulsa o visível. Qual o visível? A coisa que não está ali. Vou te dar um exemplo prático, para você entender melhor. Um exemplo prático. Imagine você, mãe, que tem um filho que está afundado no mundo das drogas, enquanto tem algumas pessoas malucas dizendo que querem a liberação de todas as drogas, você é uma mãe que sente na pele de ter um filho afundado no mundo das drogas. Você é um pai que sente na pele o drama de ter um filho afundado no mundo das drogas. E aí você é cristão, você crê em Deus e você tem orado ao Senhor e quer ter sucesso na sua vida espiritual, para que a vida espiritual reflita na sua vida física. No caso, a libertação e a salvação do teu filho do mundo das drogas. Então o que você faz? Você ora muito. Por quê? Porque você ora e você fala, Senhor, eu quero que o meu filho seja liberto. Mas ele está liberto? Não. Você está fazendo o que com a oração? Segurando o invisível. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, a oração vai segurar o invisível. Enquanto o jejum, ele vai expulsar o visível. Por exemplo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Vamos lá, você é mãe. Você espera que o teu filho esteja liberto, mas ele está? Não. Mas aquela situação atual, que ele ainda não está liberto, ele ainda está afundado no mundo das drogas, pode ser um motivo de frustrar a tua fé. Então você precisa do jejum para expulsar este visível, para expulsar das tuas emoções, dos teus sentimentos, o que ainda você não está vendo no físico, mas você crê e já tomou posse no mundo espiritual. Por isso eu uso a frase, essa frase é de Andrew Murray. Ele disse assim, a fé, a oração é a mão que segura o invisível, enquanto o jejum é a mão que expurga ou que expulsa o visível. Vamos aqui para Colossenses 3:2, que diz assim, pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olha aí, eu acabei de explicar para você que a oração é a mão que segura o invisível, enquanto o jejum é a mão que expulsa o visível. Então o que quer dizer aqui, ó? Pense nas coisas lá do alto e não apenas nas que são da terra. Ou seja, pense nas coisas do alto, na libertação do teu filho, mas expurga as coisas que são da terra, a situação que você está vendo que ele ainda está afundado. Por isso que Jesus disse, olha, vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque lhes faltou fé, a fé de vocês estava pequena. E por que, Jesus? Porque essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, meu querido, se você quer ter sucesso espiritual, se você quer curar a incredulidade, você precisa, primeiro, ouvir a mensagem de Deus que está no Evangelho de Cristo Jesus para ter a fé, se você não tem fé. Se a sua fé está aí dentro do seu coração, mas é pouca, então você precisa orar e jejuar. Lembre-se, a oração vai levar você a trazer mais robustez à tua fé e o jejum vai levar você a trazer mais robustez à tua oração. E nesse passo você terá a cura da incredulidade, ou seja, o sucesso da sua vida espiritual, tá bom? Olha, eu te aguardo aqui na próxima. Tem muito mais mensagens aqui acerca de oração. É só você acessar o nosso canal e você terá acesso a todo este conteúdo maravilhoso, tá bom? Um beijo, um abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.